Boa noite, pessoal. Vamos então dar continuidade, né? Continuamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. E a nossa conversa de hoje será sobre os tormentos voluntários. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, refletir sobre, né? Vamos ver então. Quando nós falamos, né, dos tormentos, o que seria, né? Eu busquei aqui uma definição para a gente poder refletir, né? Então seria a ação ou efeito de atormentar, que causa sofrimento físico, né? Causado por algo ou por alguém, uma tortura, né? Então vamos entender um pouquinho então dessa palavra voluntário. E o voluntário é aquele que se compromete com um trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ter a obrigação de o fazer, né? É o indivíduo que se alista espontaneamente, né, num exército ou que se encarrega de uma incumbência a qual ele não estava obrigado. Então, quando o evangelho nos chama a atenção para os tormentos voluntários, são os tormentos que nós criamos voluntariamente. Então, nós não temos obrigação nenhuma de fazer isso, né, com a nossa vida, com a nossa existência. E por que nós fazemos, né? Voluntariamente, nós criamos, né, obstáculos mentais, né? Nós, vamos dizer assim, nós atraímos, né, energias, né? Baixamos o nosso padrão vibratório voluntariamente, né? Por que nós fazemos isso? Porque essa necessidade, né, de fazer isso conosco mesmo. Por que a gente não consegue nos desvencilhar disso, né, com mais facilidade, né? Ser mais positivos, né? Então, nós vamos, né, durante essa noite, né, durante essa conversa, falarmos um pouquinho sobre isso, né, do porquê. Então, no livro Pão Nosso, eu trago aqui uma reflexão para a gente começar a pensar um pouquinho, tá? Quem escreveu foi o Chico, né, pelo Emmanuel. Então, êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância, diz Paulo. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência, né, de estar sempre à tona, de ser o destaque, né? São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque. Quando convidadas aos postos, né, mais altos do mundo, acabam estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre, os que se aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado, para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes causa de crime, né, separatividade e perturbação. Podemos dizer, né, que a falta de experiência, né, ela acaba prejudicando, né? Vamos pensar assim que talvez a pessoa ela não tenha tanto discernimento, né, tanto amadurecimento para estar ali naquela posição, né, que ela almejava tanto. Ela precisava experimentar mais coisas, né? Vamos imaginar que ela pula aí alguns degraus e ela não consegue, quando chega, né, nesse cume tão desejado, de ter um comportamento, né, que seja condizente aí com a posição, né? Ela acaba se perdendo, né? Ela pode afastar as pessoas dela, ela pode criar, né, tormentos voluntários aí para sua cabeça. N possibilidades, né. Eu achei muito interessante quando ele fala dessa questão de experiência, né, porque é bem isso que nós estamos aqui, né, destinados, né, vamos dizer assim, o nosso objetivo da encarnação é experimentar, né, experimentarmos para termos condições
de nos elevarmos cada vez mais, levando, né, em consideração novamente que nascemos todos, né, simples e ignorantes. Então é através da experiência, do livre-arbítrio, cada vez mais acessível, que a gente vai conseguindo aí o amadurecimento. Então, pular fases, né, não é positivo no nosso crescimento espiritual. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Então, são duas provas distintas, né, porém extremamente necessárias, né, para que a gente alcance aí um equilíbrio, para que a gente alcance aí, vamos dizer assim, vamos que vá desabrochando em nós faculdades, né, para que a gente tenha condições de gerenciar tanto uma quanto a outra. Eu me lembro de uma palestra do Aulus que ele comenta, não vou ser tão preciso em relação ao livro, mas ele fala de uma mãe, né, que na mesa faltava alimento e ela mesmo assim ela agradecia, né? Ela tinha uma fé incrível, né? E os filhos não entendiam muito bem, né? Se eu bem me recordo aqui no que eu estou citando, os filhos não entendiam muito bem esse devotamento, né? E eles acabam questionando ela, né, sobre isso. E ela agradecia pela dificuldade, ela suportava, ela tinha a ideia do quanto era necessário para aquele seio familiar, aquela situação, para o crescimento deles. Então, isso é muito bonito, isso é muito positivo para o espírito dela e para aqueles que vivenciam. Por mais que naquele momento eles não tinham compreensão, né, da necessidade daquela experiência, com certeza, tudo que é semeado rende frutos, né? Nada é perdido. Então, o êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna ou da escassez, o conteúdo divino. Iniciando aqui então o Evangelho, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes, né? Que seriam essas vicissitudes? São as mudanças, são as transformações. Eu já trouxe algumas vezes aquele exemplo da lagosta, né, que ela vai crescendo, ela precisa trocar de casca, e as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, que poderia ele, pelo menos, gozar da felicidade relativa, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, ou seja, às mesmas mudanças, né? Isto é, nos gozos materiais em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido, ou seja, desejoso de tudo que agitará e turbará ainda mais, né? O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar, né? Então eu trago aqui novamente o que são as vicissitudes, né? Uma sequência de mudanças ou transformações. São variações, né?
revés ou circunstâncias contrárias e desfavoráveis. Eu trouxe uma frase que eu achei muito bacana de Carlos Drummond de Andrade: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma da felicidade. Às vezes a gente se sente assim, né? A gente de repente acorda, a gente se sente muito feliz, uma vibração muito positiva, e a gente não encontra um motivo, mas simplesmente estamos felizes, né? E isso já é muito fantástico, né? Muito gostoso essa sensação. Trouxe aqui, pessoal, um comentário da Revista Espírita de 1860 sobre a felicidade, tá? Ela foi escrita aí dia 10 de fevereiro de 1860 pela médium senhorita Eugênie. Qual é o objetivo de qual o objetivo de cada indivíduo na Terra? Ele quer a felicidade a qualquer preço. O que determina que cada um siga uma rota diferente é que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. O maior número corre em busca da fortuna, que, em nossos dias, é o mais poderoso meio de obter tudo, né? Ela a tudo serve de pedestal. Mas quanto vem realizados esse anseio de felicidade? Quantos, né, que alcançam aí ao longo da vida, né, se dedicam exclusivamente à fortuna, à riqueza, para conquistar tudo que deseja, né? Quantos realmente se sentem felizes com isso? Será que realmente não falta mais nada depois dessa conquista? E aí responde, muitos, muito poucos, né? Perguntai a cada um dos que chegam se atingiram o objetivo a que se propunham. São felizes? Todos responderão que ainda não, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Ou seja, eu desejo demais o último carro de lançamento, né? E aí no mês seguinte, depois que eu tive essa conquista, lanço um novo carro. E aí eu já não sou mais feliz, porque agora tem um novo carro aí, né, que está rodando pela cidade e eu tô com um inferior, né? Então a gente percebe que se dedicar ao material, né, exclusivamente ao material, sempre vai ter alguma outra coisa que vai nos chamar a atenção, se nós temos essa insatisfação tão grande, né? Vamos ter esse desejo de troca, de substituição. Então é muito engraçado isso, né? Partir para esse lado realmente é dessa maneira, né? Quando a gente dedica-se apenas a conquistar os bens materiais. Não que seja errado, né? Eu lutar por uma casa, dos meus sonhos, conquistar um carro, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Os excessos, no caso, que acabam sendo prejudiciais. Não está escrito, né? A Gláucia está aqui hoje com a gente, e o Arthur também já comentou muito sobre isso. Não está escrito em lugar nenhum que é proibido você se dedicar a conquistar algo, né? Você tem que tomar cuidado da forma, o meio, né? E o quanto você o quanto você exagera, né? O quanto você excede para que isso aconteça. Se hoje há tanta gente que se interessa pelo espiritismo, é porque depois de perceberem que tudo é quimera, né? É uma ilusão, não passa de uma imaginação, e não obstante querendo alcançá-la, experimentam o espiritismo, como experimentaram a riqueza e a glória. Se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, confiai nele. Mas sabei que tudo quanto Deus promete deve ser divino, como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material, ou seja, não está na matéria, né? E aí a gente se pergunta, né? Nós aí voltamos estamos falando sobre os tormentos voluntários.
À medida que nós vamos amadurecendo, encaixando os quebras-cabeças aí, né, das nossas ideias, das nossas inspirações, dos nossos desejos, nós vamos conseguindo enxergar de melhor maneira, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas quando nós estamos em movimento, a gente consegue, pouco a pouco, tendo e ampliando essa percepção. É uma busca, né? O fato de errarmos não é um problema nenhum, né? Mas a gente precisa continuar a estar sempre buscando essa compreensão para trazer dentro de nós. Até mesmo como um alívio, né? Porque os tormentos voluntários, eles criam, né, uma, um desequilíbrio muito grande, né? E a gente acaba aí se autoflagelando, né? Vamos lá. Trouxe um trechinho aqui também do Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Está no capítulo 3, página 36. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Ou seja, né, cada ser ele encontra, de certa maneira, a sua felicidade. E ela é particular. E a gente precisa respeitar isso. Pode ser que o que hoje me faz feliz não faz feliz o meu vizinho, as minhas atitudes, né, que eu tomo aí, que eu acredito que seja a minha felicidade. Porque é muito individual. Vai aí do grau de perfeição ou de evolução que cada um está, né? E do que ele acredita, do que ele se dedica, do que ele deseja, né? E do que ele já compreende. É como a criança que gosta dos brinquedos nos seus primeiros anos. Mais tarde, prefere os prazeres da juventude. E, finalmente, aqueles mais verdadeiros da idade madura. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, né? Que seria, como frequentemente se diz, desculpa, uma eterna e fastidiosa inutilidade, né? Estarmos ali todos reunidos num céu, tocando harpa, né, contemplando o infinito e não fazendo nada. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga, ou seja, né, desse cansaço. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Ou seja, nós estamos distante de tamanha compreensão, né? A gente ainda permeia, né, muito o materialismo quando a gente tenta definir a palavra felicidade. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito, que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo aborrecimento. Por que na ausência de todo aborrecimento? Porque tem compreensão, né? Quando a gente fala, né, que Deus ele enxerga através dos nossos olhos, e isso é muito consolador, ele realmente compreende o momento que nós estamos vivenciando. Então, os nossos erros, eles são compreensíveis, porque a gente está num processo. E assim acontece com o espírito, que ele também já está elevado, que ele está num plano mais evoluído. Ele compreende as nossas dificuldades e ele nos ajuda através das inspirações, né, das sensações, respeitando o nosso livre-arbítrio, né? E à medida que a gente permite, a gente consegue receber, né, as instruções que tanto necessitamos, o alento que tanto carecemos para que a gente possa dar continuidade aí nas provações, né, nas dificuldades do dia a dia, com um pouquinho mais de sabedoria. Uns dias, de repente, a gente
acontece uma explosão, depois a gente reflete sobre isso, pensa numa mudança, né, de talvez não mais repetir aquilo. Bom, e portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus, e acima de tudo na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelado aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o espírito encarnado. Os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de seus desígnios. Eu tentei achar um vídeo muito fantástico que fala sobre os Cristos, né? E eu não encontrei ainda, mas encontrando eu vou mandar esse link no vídeo e ele no grupo, e ele é muito bacana para a gente ter uma dimensão, né? Do nosso caminho, do que nós estamos aí em busca, né? Quando a gente se dedica aí às mudanças, às correções, para que a gente consiga, né? Já somos co-criadores dentro do que nós conseguimos, mas que a gente consiga melhorar cada vez mais, né? E estar realmente caminhando aí do lado da mensageria, caminhando do lado dos planos divinos e auxiliando, né? Quando a gente deseja muito, né, um plano de regeneração, um plano de mudança, né, diminuir o mal, diminuir o ódio, o orgulho, o egoísmo, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, né? Não é simplesmente vamos separar o joio do trigo, não é isso. Somos todos irmãos, caminhamos por uma fraternidade que nos irmana em Cristo, e a gente precisa fazer com que esse progresso seja mútuo, né? Que a gente consiga envolver esses seres e podemos estar nesse meio aí de criaturas que estão tentando nos auxiliar e a gente às vezes não permite, porque a gente está apegado em algumas situações, apegados a alguns sentimentos que a gente poderia estar tentando lutar contra isso e a gente ainda não consegue enxergar, né? Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Incumbência gloriosa, aqui só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. E é muito fantástico a gente ler essa parte, porque a gente percebe que evoluir é estarmos cada vez mais aptos a auxiliar nos planos mais necessitados. Então não é simplesmente evoluir, sair do plano Terra, ir para o mundo feliz e seguir uma vida egoísta, né? Esquecendo daqueles que aqui ficaram e às vezes estão adormecidos, né? Estão sendo descuidados, precisam de uma orientação, e na verdade não é bem isso. É ter condições de ajudar mais, né? É fantástico ter essa percepção que as leituras da obra vai trazendo, né, para o nosso ser. A gente percebe a nossa responsabilidade na evolução, né? Que o nosso caminho realmente é esse. Mais um trechinho do Pão Nosso. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista. De fato, a gente olha todo esse plano que nós temos, né, todo esse planeta que nos abriga, e a gente vê, analisa, né, toda essa potencialidade, né? A gente vê o desenvolvimento da natureza, o equilíbrio, o quanto que tudo isso é tão perfeito, tão minucioso, né? E às vezes a gente não valoriza, a gente acaba destruindo, né? E vale muito a pena repensar. Filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente.
O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas. Eu acabei de citar sobre isso, né? Quando a gente acaba percebendo o quanto nós ainda somos materialistas, né? Eu acabei de citar da natureza, da sua evolução, que a gente já consegue ter todas essas percepções, né? Mas a gente não tem noção de toda essa essência espiritual que envolve, né? De tudo que está por trás disso. Às vezes a gente tem alguns lapsos, né? Que a gente consegue relacionar, correlacionar, né? Mas falta muito ainda. Falo por mim, né? Que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambientes adequados aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia a dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Ou seja, né, quanto mais a gente consegue se esforçar, vamos evoluindo cada vez mais, né? É um degrau aí que é subido, né? Que a gente consegue elevar, um, uma experiência que a gente consegue auxiliar, né? Fantástico. Haverá maiores dos que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes, ou seja, febris, né? Estão inquietos o tempo todo, duvidosos do que está acontecendo, não conseguem ter, às vezes, alguém próximo, porque não tem uma confiança, não consegue estabelecer um laço de maior cumplicidade, porque envolve todo esse sentimento. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, ou seja, escondê-los, né? Camuflá-los. Eles não, eu preciso aparecer mais, né? Toda alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras, né, todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras, né, por mais que seja um sofrimento, né? Então, nos chama a atenção aqui. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Enquanto eu estava pensando sobre isso, montando a nossa conversa, eu acho que, na verdade, eu acho que a pessoa, né, quando ela está nesse sentimento tão forte de inveja, de ciúme, né, de ódio, de rancor, ela acaba não tendo todas essas percepções aqui que diz, né, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Porque ela não vai ter compreensão, imaginamos aí, que num desencarne, de entender de fato a realidade do plano espiritual, da sua essência como espírito, dos seus objetivos, né? Ela vai estar um pouco ainda num desequilíbrio forte e precisando de ajuda.
né? E cabe àqueles que têm maior discernimento auxiliar, né? Seja através de uma prece, de uma palavra amiga sempre que for possível, né? Oferecer ajuda, sempre respeitando o livre-arbítrio, tomar cuidado para não entrar nessa mesma, essa mesma rede, né, de vibração, porque às vezes a gente não está tão forte, né, e acaba sentindo talvez, né, algum sentimento contrário à caridade, né, dá aí uma repulsa, né, e a gente não deve entrar nessa engrenagem, né, a gente tem que estar sempre, quando nos dispomos a auxiliar, a gente tem que nos preparar de fato, né? E tentar aí, né, para que a gente não entre nesse mesmo ciclo, né? Então tudo isso a gente pode tentar colocar dentro do egoísmo. Então o egoísmo ele seria a falta de altruísmo, né? Que é eu não me importo com a necessidade do outro, só com a minha, né? Que é o apego excessivo aos próprios interesses, ao comportamento da pessoa que não tem é o comportamento da pessoa que não tem consideração aos interesses dos outros, ela é presunçosa, né? Ela tem a tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo, né? Então a gente também precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Às vezes a gente está com uma trave nos nossos olhos e a gente não consegue perceber, né? A gente acaba apontando mais e o defeito precisa ser corrigido primeiro em nós mesmos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Eu peguei, não a resposta imediata, eu fiz um resuminho de uma parte mais abaixo, do Fenelon, e vamos lá então para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, nesse trecho, ele fala dessa educação moral, né? É, a gente precisa buscar sempre um equilíbrio entre razão, emoção, né? Razão demais e emoção de menos é muito perigoso, emoção demais e razão de menos também, né? E quando se fala dessa emoção, dessa educação, esse estudo de fato, né? De nos conhecermos, de sabermos um pouquinho da nossa essência, do que nós somos capazes, do que eu preciso modificar, do que precisa ser reconstruído, né? Essa educação que eu acredito, né, que foi a forma da qual eu interpretei aí, que é de fato da gente ter essa preocupação, né, de agir de fato da forma com a qual eu gostaria que a ação fosse feita comigo, né? Então, ter essa madureza, né? O homem, ele deseja ser feliz e é natural, é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessante para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seu males para remediá-lo. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter
constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Nós precisamos, para galgarmos, né, a nossa evolução, esse contato social, né? E quando a gente está, né, envolto por todo esse sentimento aí de egoísmo, né, todo esse sentimento de ambição, de ódio, de ciúme, de inveja, a gente acaba afastando as pessoas, né? Como aqui mesmo fala, a gente transforma os nossos amigos em inimigos, né? Então, isso acaba prejudicando de fato a nossa própria segurança, o nosso próprio progresso. Então vale muito a pena refletir, né, sobre os nossos convívios, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, né, sobre esses tormentos voluntários que eu estou aí criando na minha vida, né, na minha caminhada. E quanto mais haja sofrido por efeito desses vícios, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro, né? É, na nossa conversa anterior, a gente falou sobre se fosse um homem de bem, teria morrido, né? E quando a gente fala isso, a gente dá mais importância para a vida presente, né? Que nós estamos aqui agora. Então a gente acredita que aqui é a real, né? Quando a gente se dedica de fato nesse pensamento. E a gente esquece, né? Da nossa real vida, que é a vida espiritual, né? E que esse momento que nós estamos vivenciando, esse momento encarnatório, é a preparação do que vem pela frente, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e refletir bastante sobre isso. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidade quimérica. E não será uma felicidade a calma? Em meio às tempestades da vida? Eu achei muito, muito bacana essa parte, né? A calma ela já é um presente maravilhoso, né? Se a gente consegue. E é nos pedido bastante, né? Naquele momento lá que nós estamos aí em desespero, aconteceu um infortúnio, surgiu uma dificuldade, calma, né? Calma, respira, busca o equilíbrio, não toma nenhuma decisão, né? Precipitada, no calor da emoção, como se diz, né? Tenta fazer aí um roteiro do que pode, das consequências, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, é a disciplina, é um exercício diário que a gente precisa trazer para conosco mesmo. É uma disciplina nós criarmos tormentos voluntários, porque a gente se dedica a isso, né? Eu fico ali pensando no outro, né? Desejando mal, sentindo inveja, sentindo raiva, eu fico me dedicando a esse sentimento, né? Então é um investimento que eu faço para ter um tormento, né? Para ter aí algo que me desequilibre. E também é um investimento contrário, né? Eu tentar ser mais compreensivo. Às vezes eu preciso me afastar um pouquinho, respirar, né? Me preparar para aquela situação, e isso é necessário.
né? Por mais que a gente acabou de falar um pouquinho dessa necessidade do social, a gente precisa respeitar os nossos limites. Tem coisas que a gente não está preparado para lidar naquele momento. E tudo bem, a gente dá uma pausa, se prepara e volta. E volta para a luta, e volta para as superações que estão à nossa espera. E eu trouxe essa imagem com uma pergunta muito bacana para a gente refletir um pouquinho. No Livro dos Espíritos, na questão 918, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu achei essas imagens, eu achei fantástico, eu achei que valia muito a pena trazer para a gente refletir um pouquinho sobre isso, da parceria, da amizade, da compreensão, de auxiliar na superação das dificuldades, né? De às vezes a gente lutar e fazer com que sonhos de outras pessoas sejam conquistados, né? Sejam aí efetivados. Me lembro agora também da história do Chico, que ele foi criando uma nuvem ali negra em volta do seu coração, e quando ele proporciona um sonho, aquilo é superado, né? Porque a alegria do outro auxiliou no seu despertar, né, daquele momento. E é assim mesmo, nessa convivência, nessas trocas, né, que a gente vai percebendo aí o progresso de cada um. E para nós que estamos aí nos dedicando à doutrina espírita, nos dedicando a trazer o evangelho para dentro do nosso ser, Kardec deixa uma mensagem fantástica. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. E é fantástico a gente parar um pouquinho para refletir nessa frase, porque ela tem uma profundidade muito séria para a gente refletir. E pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, eu aceito que eu tenho más inclinações. Eu aceito que eu tenho muitos erros para ser modificado. Eu aceito que eu preciso de muita mudança, né? É, o fato de eu estar na doutrina espírita, o fato de eu fazer, às vezes a gente conversar sobre o evangelho, eu não posso interpretar que eu já estou blindado. Não, eu tenho muito a ser melhorado, né? E eu serei reconhecido aí como um verdadeiro espírita pelo esforço que eu faço para, de certa maneira, corrigir essas inclinações, né? Dominá-las, entendê-las, modificá-las, né? E pedindo a Deus muito auxílio e a mensageria divina para que eu consiga transformar isso e trazer mais virtudes para o meu ser. Na 918, no Livro dos Espíritos, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhe as deu, também lhes pode tirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência.
porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Que Deus nos abençoe para que a gente coloque tudo isso na nossa mente e consigamos aí colocar e aplicar no nosso dia a dia, né? Como um fechamento, pessoal, eu estava finalizando esse nosso bate-papo e aí eu queria colocar mais alguma coisa para a gente finalizar. E eu lembrei desse livro que eu uso várias vezes aqui na nossa conversa e o título dessa lição ela me chamou muita atenção. Chamados e escolhidos. Está no capítulo 24. E vale muito a pena a gente refletir sobre ela. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam mais vezes. É emocionante, emocionante. É um fechamento perfeito, na minha opinião, para essa nossa conversa sobre os tormentos voluntários. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício, no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Fundamental isso. Para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. Para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho. Para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Pessoal, para nossa conversa, eu uso como base o Evangelho segundo o Espiritismo, outros livros como Apoio, o Livro dos Espíritos, o Pão Nosso, Instrumentos do Tempo, O Céu e o Inferno. Usei hoje a Revista Espírita de 1860 e o Kardecpédia, que também me auxiliou bastante para que a gente pudesse ter essa conversa de hoje.
Agradeço a todos vocês pela presença, pela paciência e desejo a todos uma ótima noite. Muito, muito obrigado.